Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos hoje o 23º domingo do tempo comum neste mês, dedicado também a uma aproximação maior à Bíblia e à vivência também deste dom de Deus para todos nós, a sua palavra. A comunidade que se reúne para celebrar a Eucaristia é uma comunidade de santos e santas e pecadores e pecadoras. Somos santos porque Deus nos santifica e pecadores porque não correspondemos plenamente ao seu amor. Assim como Deus nos reconcilia consigo, devemos também nos reconciliar com nossos irmãos e irmãs, reconstruindo sempre a comunhão e também a própria comunidade. O caminho apontado por Jesus é simples e sábio. Ele nos ensina a correção fraterna, que respeita o outro, que valoriza a comunidade e que pode evitar tantas feridas injustas e tantos desgastes desnecessários. O efeito do pecado é terrível na comunidade, porque causa divisões. Porém, há um remédio para curá-lo, que é o perdão. Perdoar não é fácil. Perdoar também nos deixa marca. Mas é a única forma de restabelecer a unidade que o pecado rompeu. Para isso, Jesus indica os passos a serem seguidos até alcançar este objetivo. A correção fraterna numa comunidade de pecadores e pecadoras, chamados a serem perfeitos, como Mateus nos coloca já no capítulo 5, 48, é sempre necessária, se quisermos crescer como irmãos e irmãs. O nosso relacionamento deve progredir sempre para podermos ser como uma cidade construída sobre o monte. A correção fraterna é a melhor maneira de irmos atrás de quem está transviado para que não se perca. Para que a igreja continue unida, é que se pratica a correção fraterna, que é um gesto de amor em vista da construção e da reconstrução da fraternidade. O restabelecimento da fraternidade faz com que o irmão ou a irmã não esteja mais só. E onde dois ou mais estão juntos, o Pai se alegra e o Filho está no meio deles. Sempre que acontece alguma denúncia, contra uma pessoa que representa tal igreja ou tal religião, nós caímos na tentação de jogar fora o bebê junto com a água suja do banho. Se tal pessoa errou ou pecou, nosso julgamento é tão severo que atinge não somente a pessoa que supostamente praticou tal erro, mas também a igreja ou a religião da qual ele faz parte. Essa atitude insensata de jogar fora o bebê junto com a água suja do banho tem feito com que algumas pessoas tomem a decisão de afastar-se de qualquer igreja ou religião, embora continuem ainda a crer em Deus, ou supostamente dizem que creem em Deus. Mas vejam que todo o capítulo 18 do Evangelho de Mateus é um ensinamento de Jesus para a vida da igreja, isto é, para a vida em comunidade. Nesse ensinamento, Jesus deixa claro que é impossível que numa igreja, religião ou grupo comunitário não exista o problema do escândalo. Literalmente, Jesus diz, é necessário que haja escândalos. Onde existe o ser humano, existe a possibilidade do erro ou do pecado. Nenhum ser humano está garantido de não errar ou de não pecar.
Além disso, podemos entender que o escândalo é necessário, justamente para comprovar quem tem uma compreensão madura e realista da fé, quem está na igreja ou na comunidade por causa de Deus e quem está lá por causa dos homens ou das mulheres. Quem se enxerga como um ser humano falho em constante processo de amadurecimento e quem se vê como um fariseu puro, uma pessoa pronta que já atingiu a sua plenitude de maturidade. Jesus já havia mostrado em Mateus 13 que tanto a igreja quanto o mundo são lugares onde crescem juntos o joio e o trigo. E não cabe a nós arrancar o joio para ficar somente com o trigo. Isso significa que não podemos pretender encontrar uma igreja ou uma religião ou mesmo uma comunidade de pessoas onde ali só existe trigo. Mesmo porque o joio e o trigo, o bem e o mal, a luz e a sombra se encontram dentro de cada um de nós. O melhor que temos a fazer é acompanhar as pessoas no seu processo de amadurecimento, cuidando do trigo e não perdendo a paz por causa do joio, como nos aconselha o Papa Francisco. Sendo muito realista e conhecendo o coração humano, Jesus sabe que precisa nos orientar a respeito da convivência com o irmão na comunidade de fé. Embora seja uma tendência própria do individualismo moderno, o desejo de viver a fé reduzindo-a a uma relação exclusiva entre eu e Deus, Jesus afirma claramente que em matéria de religião, e é importante lembrarmos que religião significa religar. Então, em matéria de religião, a nossa primeira ligação não é com Deus, mas com o irmão. Toda tentativa de me deixar ou de me ligar a Deus, excluindo-me da convivência comunitária, tem como resultado uma religião falsa, um culto vazio, uma fé que não me coloca verdadeiramente em comunhão com Deus. Na visão de Jesus, o outro não é simplesmente o outro, uma pessoa com quem eu preciso me relacionar, mas o outro é meu irmão. Ao entrar para uma comunidade, ao frequentar uma determinada religião ou igreja, eu não escolhi conviver com aquela pessoa. Contudo, tanto ela quanto eu estamos ali para nos encontrar com Deus. Estamos ali porque precisamos de cura. Estamos ali porque desejamos percorrer um caminho de aprendizado, de crescimento e de amadurecimento, até que nos tornemos a pessoa que Deus nos chamou a nos tornar, a partir da nossa vocação. Aos olhos da fé, sabemos que nossa vida não se move num acaso sem sentido, na coincidência, na sorte ou no azar, mas a partir do desígnio de Deus, que faz com que todas as coisas contribuam para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e para a nossa santificação. Nesse sentido, a presença do outro na minha vida não é algo acidental, mas providencial. Deus me quer junto daquela pessoa para ensinar algo a mim e a ela. Deus quer que a minha convivência com o meu irmão torne melhor a mim e a ele. Exatamente como fez com o profeta Ezequiel, Deus coloca cada um de nós na vida de uma outra pessoa para vigiar sobre ela, no sentido de ajudá-la a caminhar na verdade e a ser reconduzida para junto de Deus
sempre que, por descuido, se afastar dele. Se eu não me interessar pela salvação do meu irmão, da minha irmã, seja ele ou ela, provavelmente se destruirá por falta da minha ajuda. Mas eu responderei diante de Deus pela destruição dele ou dela. O problema é que o meu irmão, assim como eu, é alguém falho. Alguém que pode errar feio e pisar na bola comigo. Nesse caso, Jesus nos propõe um caminho de tentativa de recuperação do irmão. O próprio Jesus já havia dito que não é da vontade do Pai do céu que nenhuma pessoa se perca. Por isso, devemos fazer o que está ao nosso alcance para corrigir o irmão, o que implica, primeiramente, uma tentativa de falar a sós com ele. Esse falar a sós evita que o irmão seja humilhado em público no momento em que está sendo corrigido. Se essa tentativa não funcionar, preciso encontrar na comunidade duas pessoas sensatas, amorosas, que me ajudem a convencer o meu irmão de que ele está trilhando um caminho de destruição. Se ele não aceitar a correção, sua atitude de obsessão no erro deve ser comunicada, então, à autoridade da comunidade que falará com ele. Enfim, se nem, mesmo diante de todas essas tentativas, se nem diante dessa autoridade ele aceitar reconhecer seus erros, deve ser afastado da comunidade para se dar conta de que sua obstinação acabará por excluí-lo da convivência com os demais irmãos. Essa é uma medida extrema, carregada da esperança de que o irmão reflita sobre suas atitudes e deseje voltar para a comunidade de uma maneira diferente. Após nos indicar caminhos para recuperar o irmão que está correndo o risco de se perder, Jesus nos aconselha a oração comunitária. É verdade que ninguém precisa estar numa igreja ou numa comunidade para ter vida de oração, mas Jesus deixa claro que a oração comunitária tem uma força maior do que a oração individual. Quando nos reunimos para rezar pelo irmão que precisa corrigir-se das suas atitudes destrutivas, devemos confiar que nossa oração comunitária atingirá em cheio o coração do Pai, que, como vimos, não deseja que algum filho seu, alguém, se perca. E concluindo, então, numa época em que o medo de decepção com o irmão tem levado algumas pessoas a optarem por uma vida espiritual estritamente particular, privada, sem a presença do outro, Jesus afirma que ele escolheu se fazer presente, onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome. Isso significa que sempre que insistirmos em viver uma fé individualista, uma religião individualista, Jesus não estará ali. Quem se fecha no individualismo, quem cria pequenos grupos religiosos de pessoas que pensam iguais, não está fazendo isso em nome de Jesus, mas em nome de sua dificuldade em conviver com os outros, em nome do seu farisaísmo em achar-se melhor do que os outros, quem sabe não passível de erro como os outros. O caminho para Deus passa necessariamente pela minha convivência com o irmão e com a irmã. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando a casa de Cafarnaum, com os discípulos de Jesus no meio deles, juntamente com algumas crianças, ali junto, como se fosse uma delas.
Peço aquilo que quero, a difícil arte de reconquistar meu irmão de volta. E buscando tirar proveito, medito sobre cada palavra de Jesus. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.